Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Queridos, hoje é um novo dia que o Senhor nos deu. Nós agradecemos a Deus por isso. E nós vamos meditar hoje no Salmo 44 e nós vamos orar primeiro. Senhor, quero te agradecer porque o Senhor nos guardou até aqui, Senhor, e tem nos guardado. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia com a minha vida, com a vida da minha família e da tua igreja, com as famílias da igreja. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que é tudo misericórdia e graça vinda de ti. Senhor, nós queremos receber de ti, Senhor, hoje, né, uma porção da tua palavra, uma porção dobrada que alimente o nosso espírito, nossa alma e nosso físico. Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco, nós queremos o teu sangue sobre nós, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, nós vamos ver que Coré, eu já falei, né? Coré, os descendentes de Coré, Deus permitiu que ficassem vivos por causa da misericórdia de Deus, e eles sabiam disso, então eles adoravam a Deus intensamente. Eles eram mestres de música, mas o que Spurgeon fala é que esse salmo é de Davi, né? O mesmo sentimento, a mesma devoção que Davi tinha. Então, esse salmo também é de Davi. Nós vamos ver aqui que o salmo começa com uma lembrança de quem foi Deus, né? Quem foi Deus para eles? E nós precisamos aprender a lembrar. Mas em Eclesiastes 7:10 fala que às vezes nós lembramos achando que os dias de antes foram melhores. Então diz que não é sábio, Salomão fala, né, que não é sábio dizer assim, há muitos que lamentam, antes que minha vida era assim, era melhor. Então não é sábio, porque todos os dias são melhores quando Deus nos abençoa e mesmo quando são dias de disciplina e correção, aquilo passa. A Bíblia fala que nós passamos por vales, mas não ficamos. Ainda que eu passe pelo vale e não que eu fique, não é? No Salmo 23 fala assim. Então, olha que interessante, ele começa assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios olhos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Deuteronômio 6 fala que nós devemos falar para nossos filhos o que Deus fez em nossa vida. Né? Contar também o nosso Egito. Como foi? Para meus filhos eu conto o que acontecia na minha família e do que Deus me livrou. Do que Deus livrou eles, para que eles não tenham desejo de voltar, né, para onde a gente veio. Então aqui fala, nós ouvimos a Deus com nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado, os pais precisam contar, não é? Contar a filhos que não sabem nada de pai, de avô, não é? Nós precisamos contar. Como por suas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes, oprimiste os povos e aos pais desse largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi por seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço. Aqui está dizendo que, como Deus com Josué, né, desapossou os povos, tirou os povos da terra, e não foi o braço forte do povo de Israel. Aqui está dizendo, no versículo 3, que foi quem deu vitória, não foi nosso braço, mas foi o Senhor que deu vitória. E a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então, ele está lembrando de quanto Deus livrou o povo de Israel. E nós precisamos lembrar de quanto que Deus nos livrou, não é? Tu és o meu rei, ó Deus, ó que lindo, né? Ele sendo o rei, dizendo que Deus é o rei dele. Ordena a vitória de Jacó com o teu auxílio. Jacó era o pai das 12 tribos de Israel. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos e em teu nome calcamos os pés, os que se levantam contra nós. Né? Não confio no meu arco,
há muitas vezes que nós confiamos no nosso braço forte, não é? Lá em Deuteronômio 8 fala sobre isso também. E nós não confiamos no nosso arco, e não é a minha espada que me salva, não é? Não é na força, na violência, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. E olha, e em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o seu nome. Então, até aqui, ele está adorando a Deus e reconhecendo que toda a vitória que o povo de Deus teve no passado foi por causa do Senhor, dos exércitos, porque o Senhor cuidou deles e os amou. Olha que interessante, no 9 começa uma queixa, um lamento, não é? Ele começa a ver como estão os dias hoje e ele começa um lamento, Davi. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos e os que me odeiam, e nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para a corte, para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e nada lucras com teu preço. Tu nos fazes o opróbrio de nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Olha que interessante, ele está dizendo porque tudo foi debaixo da permissão de Deus, e aí a gente vê que todas as nossas provações, Davi reconhecia que era Deus estava controlando tudo e que Deus tinha um propósito para que viesse aquelas coisas sobre nós. Muitos não entendem isso, não é? E eu também eu confesso que teve um tempo da minha vida que eu não reconhecia. E o Senhor foi me trazendo maturidade, foi trazendo reconhecimento da soberania de Deus. Davi aqui reconhece, ele fala que foi entregaste-nos como ovelhas para o corte, ele fala, tu nos fazes bater em retirada diante do nosso inimigo, né, aqui, tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, a vergonha, põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça é assim, né, a pessoa, né, é assim, zombando, né, fazendo chocarrice. Então, olha só, com tudo isso, então, do versículo a 9, que agora é o presente, e o de antes era o passado glorioso que Deus tinha cuidado, o Senhor, olha, está disciplinando o seu povo. Mas olha que interessante, versículo 17: tudo isso nos sobreveio, entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. E como hoje, né, que já estamos no tempo de apostasia, com os dias difíceis, quantos se apostatam da fé, quantos que ficam ofendidos e ficam com raiva do irmão e que ficam com raiva da família, quantos pedem a aliança? Porque quando a gente está com problema com as pessoas, estamos com Deus, não é? Né? Quebramos a aliança, não tem como. Ah, não, eu estou bem com Deus, mas não estou com raiva dessa pessoa. Não tem como. Então, olha que interessante, nós não fomos infiéis à tua aliança, de amar o Senhor e honrar os teus mandamentos, né? Não tornou atrás o nosso coração, nem se, versículo 18, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Oh, glória a Deus. Não é verdade? Não é porque você sabe a fé que nós temos, né? Quando vem uma opressão, quando vem uma provação, aí nossa fé é provada. E ele está falando aqui que com tudo isso não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos, teus caminhos.
para nos esmagares onde vivem os jacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus. E ele que conhece o segredo dos corações, então ele está falando que ele, diante de tudo isso, ele não foi para deuses estranhos, ele não foi, se envolveu com sombras da morte, porque ele sabia que se tivesse ido, ele teria se envolvido, né, com essas sombras da morte. Aí ele, no 22, é interessante que é o Romanos 8,36. Paulo, ele cita esse versículo. Ele fala assim: mas por amor de ti, olha só, por amor ao Senhor, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, olha só, Davi está dizendo que a aliança é tão forte que, por amor a Deus, eles obedecem, quer seja na aprovação, quer seja na alegria, somos entregues à morte continuamente. E isso significa morrer para assim, o nosso eu, morrer para nossa vontade continuamente, cada segundo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. É forte, muito forte, queridos. E é interessante, nos 17, nem fomos infiéis à tua aliança. Como você procede, meu querido amigo, irmão? Como você procede diante das lutas, não é? Como eu procedo? A minha aliança é com o Senhor, não tem como, né? Isso vai até o fim. E aí no 23, ele fala: desperta. Por que dorme, Senhor? Desperta, não nos rejeite para sempre. Ele está fazendo um apelo a Deus, não é? Pedindo uma misericórdia. Não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó. Então, muitas vezes com essa provação, nós ficamos muito abatidos. O nosso corpo sofre, chega a tremer muitas vezes com as lutas. Há lutas que nós ficamos no limite. Jesus suou até gotas de sangue, não é? Como gotas de sangue. Aqui, olha só, ele está no limite e ele fala assim: a minha alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Uma das coisas que Deus tem é benignidade. O Walter pregou domingo sobre benignidade, o culto foi sobre benignidade. E é interessante que foi a mesma reação de Jonas quando viu que Deus, ele falou: eu sei que o Senhor é um Deus benigno e que se compadece, porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, mas só que ela se arrependeu. E Deus, sendo rico em benignidade, Deus perdoou a cidade. Então, Davi apela para a benignidade de Deus, que é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Então, a benignidade de Deus, né, a bondade, o socorro de Deus que vem e resgata-nos por amor da tua benignidade. Então, queridos, eu sei que nós estamos passando dias difíceis. Também já passamos dias difíceis, estamos passando, mas olha só, Davi em nenhum momento quebra a aliança e nem é infiel ao Senhor buscando outras coisas, porque nesse tempo de provação, o que que acontece? Nós vamos procurando outros deuses e aí morremos. Davi está dizendo aqui, insistindo em Deus, porque uns, o Senhor não me responde mesmo, eu vou jogar tudo para o alto, não vou fazer mais nada. Então, Davi persistia, ele era convertido. Uma pessoa que é convertida, ela age assim, não tem como. Outros recebem a palavra com entusiasmo, mas não tem assim raiz, né? Não tem consistência, é superficial a entrega dela para Deus, ela desiste e se corrompe, não é? Com o mundo. Então, ó, queridos, então, o que eu fiquei
maravilhada foi que Davi, ele vê que Israel teve tempos fortes, né, tempos de bênção, e agora estão passando tempos de provação, mas a fé continua a mesma. Então, essa palavra constância, de nós sermos constantes na nossa fé, independente da circunstância, independente, eu já passei por bastante provações também, mas independente da provação, minha aliança é com Deus. Minha aliança é com Deus. Eu tenho uma aliança com o sangue de Cristo. E você, meu querido, nessa manhã, renove sua aliança com Deus. Mesmo se você estiver passando momentos muito difíceis, mas você precisa persistir porque Deus, ele é rico em benignidade. Você precisa esperar em Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, não é? Ele é gracioso, misericordioso. Então, um bom dia para vocês, que Deus abençoe. E nós temos hoje Vida com Propósito, também hoje à noite. Que Deus abençoe vocês, um bom dia, a paz do Senhor. Não esqueça, nós temos uma aliança com o Deus, o único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo grande, Deus abençoe, a paz.